Boa noite, tudo bem, queridos? Paz de Jesus. Amém? Pensei que eu estava sozinho aqui. Glória a Deus. É muito bom nós nos reunirmos na presença do Senhor. E eu me lembrei de um texto durante o louvor ali, não vou falar sobre isso, mas o texto que diz que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Essa é uma verdade, amados, absoluta. O poder de Deus opera em nós. E porque o poder de Deus opera na minha vida e na tua vida, nós podemos realizar pela força do Senhor infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pedir ou pensar. Amém? O Evangelho não se trata de coisas, o Evangelho se trata de pessoas. E a ação que Cristo liberou na cruz do Calvário foi, na verdade, para trazer o homem caído, a humanidade sem Deus, aquele homem que foi destituído da glória de Deus, da identidade em Deus, do propósito de Deus, da comunhão com Deus, para o lugar onde todas essas situações são restauradas na sua vida. E como o homem não pode por si só alcançar essa condição, o Cristo Jesus, ele enviou o seu Espírito, não apenas para que o homem tivesse poder, não apenas para que o homem tivesse dons sobrenaturais, de revelação, de palavra de sabedoria, dons de curar, dom da fé, ou qualquer outro dom que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Mas, sobretudo, a ação do Espírito na nossa vida, no meu coração, no coração de quem está ao seu lado e no seu coração, é nos levar novamente à condição de expressarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, a vida de Deus para a humanidade caída. Você pode dizer amém? E aí o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 8, abra comigo, por favor. Romanos 8, versículo 28, é bem conhecido e diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o apóstolo Paulo ele chega a essa conclusão, ele vem falando no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, a respeito da natureza humana diante da graça de Deus, da condição do homem diante do amor de Deus, e de como que esse amor de Deus trabalha no nosso coração, e vai nos moldando, e vai nos conduzindo. E a partir do capítulo 8, ele começa então a escrever e descrever a condição de vida daqueles que estão constantemente na presença de Deus. E nos versículos anteriores, no 26 e no 27, ele fala a respeito da vida e da ação do Espírito Santo no coração do homem, na intercessão do Espírito, e de como que o Espírito traz a nós a vontade de Deus, através do relacionamento, da comunhão. Então Paulo chega a essa conclusão: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque a vida com Deus, amado, ela não pode ser vista, não pode ser encarada como uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã não é uma corrida curta, não é uma jornada onde nós temos que empreender muita força para chegar rápido ao objetivo. Não, a vida cristã, a vida com Deus, a nossa vida em Cristo, ela precisa ser encarada como uma maratona.
uma maratona de 42 quilômetros, onde não importa muito a sua condição quando você larga, quando você entra nessa corrida, mas o que interessa, na verdade, é a condição que nós vamos ter quando chegarmos à linha final. Você entende isso? Muitos vêm para Jesus e rapidamente querem alcançar todos os objetivos, querem alcançar a salvação e almejam isso com todas as suas forças, muitas vezes entendendo a salvação como tudo. E na verdade a salvação, ela é o princípio da jornada. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a nossa vida em Deus, ela não é só de propósitos definidos, claros, ou seja, finalidades, objetivos, como o seu ministério, por exemplo, sobre quantas nações você vai, sobre quantas gerações você vai tocar com aquilo que Deus tem na tua vida, mas sobretudo, Deus está nos ensinando através da vida de Paulo que a vida com Deus é um processo, aonde, a partir do entendimento do lugar que nós estamos em Deus, nós vamos conseguir definir claramente como correr esta carreira. Porque esta carreira, querido, ela nos está proposta no dia de hoje. Todos nós aqui, todos nós estamos correndo essa carreira. Alguns podem estar mais adiante no processo, outros podem estar no início dele, não importa. O que importa é que nós estamos num processo de relacionamento com Deus, onde as coisas não acontecem da nossa perspectiva, do nosso jeito. E a primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é que nós somos trazidos por Deus para esse relacionamento. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios 2, verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A nossa condição, amados, quando o Senhor nos alcança, num primeiro estágio, é de morte. Quando o Senhor, com a sua graça, se coloca diante de nós e o seu Espírito nos convence, a nossa condição é de morte. Agora Paulo diz que Ele nos deu vida. Ele soprou sobre nós o seu Espírito, como soprou no princípio sobre Adão, sobre aquele boneco de barro. A Bíblia diz que o Senhor soprou sobre aquele barro, aquele boneco, um sopro, um fôlego de vida. E é este sopro, é este Espírito Santo que vem sobre nós e vai agora trabalhar na nossa vida, em toda essa jornada, em todo esse processo. Todos os dias, desde os dias que o Senhor entrou na nossa vida, nós já estamos caminhando nesse processo. E a nossa condição era de morte espiritual, morte emocional, morte de relacionamentos, sem sonhos, sem futuros, sem perspectiva, sem esperança, sem proposta, sem inteligência, sem raciocínio, sem discernimento. E quando o Senhor nos alcança, essa é a nossa condição. Agora, amados, quando Ele nos alcança, o trabalho do Espírito Santo é nos tirar desta condição. Você pode dizer amém? Então, amados, a partir do momento que nós entramos nessa jornada chamada vida cristã, vida com Deus, há um conflito estabelecido entre a vida de Deus, agora soprada, gerada, produzida em nós, e a condição de morte que nós estamos acostumados. É por isso que muitos, quando se convertem, quando vêm para Jesus, chegam a uma conclusão básica na vida: foi depois que eu vim para Jesus que eu comecei a ter problema. Já ouviram isso? Depois que eu entrei nessa igreja, eu comecei a ter problema. Por quê? Porque é um conflito da vida em choque com aquilo que estava morto.
Agora é o Espírito da verdade, agora é o Espírito da vida, agora é o Espírito de Deus, num choque na nossa vida com o Espírito da mentira, com o Espírito do medo, com o Espírito de morte, com o Espírito do mundo, onde nós estamos acostumados a viver a vida levando vantagem, onde nós estamos acostumados a viver a vida sem prestação de contas, onde nós estamos acostumados a viver uma vida sem submissão, sem um reconhecimento de autoridade ou princípio de autoridade. Por isso, queridos, que nós entramos na vida cristã e começamos a ter conflitos. Porque é justamente através da resolução destes conflitos no nosso coração que nós vamos sendo aperfeiçoados e trabalhados para sermos conforme a imagem do Cristo. Você entende isso, amigo? Então, glória a Deus, querido. O mesmo apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 2 de Efésios, agora no verso 10, olha o que ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então aqui, amados, agora nós estamos crescendo. Agora nós já recebemos a vida de Deus. Agora nós já conseguimos discernir espiritualmente as coisas. E a Bíblia diz que Deus já preparou uma jornada. Ele já preparou um caminho. E não é um caminho qualquer. É um caminho de boas obras. Para que nós possamos andar por ele. Então, querido, a pergunta que eu faço é: se Deus já preparou um caminho, se Ele já preparou as boas obras, por que é que nós ainda estamos vivendo aquém disso? Por que é que nós ainda estamos querendo fazer as nossas obras? Por que é que nós ainda estamos pedindo que Deus abençoe os nossos planos, que Deus abençoe os nossos caminhos? Ah, Jesus, abençoa a minha vida, que eu consiga realizar o meu sonho, e fico uma vida inteira tentando, frustrado porque não consegue. E aí culpa Deus. Mas me disseram que lá naquela igreja, que Deus abençoa. Me disseram lá, que tudo aquilo que eu pedi, Deus vai me dar. Amados, nós estamos muitas vezes invertendo as coisas. Preste atenção. Isaías capítulo 55, versículo 8. Abre comigo lá rapidamente, para não passar em branco essa. Porque tem alguém aqui essa noite que vai ser transformado pelo Senhor. Amém? Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha que palavra, querido. É Deus dizendo: olha, a natureza, a essência, a expressão, o caráter, a manifestação dos meus pensamentos não são como os teus. A manifestação, o caráter, a expressão, a dimensão dos meus caminhos não são os teus, diz o Senhor. É diferente, tem uma natureza diferente, querido. Todos os caminhos do homem parecem retos aos seus próprios olhos, mas o Senhor prova o Espírito. Todos os planos do homem são relacionados com a sua vida aqui nessa terra, ou 95% deles se baseia em mais dinheiro, uma vida melhor, uma casa melhor, uma condição melhor para a família, um carro melhor. E eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. O que eu estou dizendo é que a essência do pensamento humano é diferente da essência do pensamento de Deus. Porque o pensamento humano não consegue compreender a dimensão da eternidade. O pensamento humano só consegue compreender a dimensão que lhe é própria, que é a terra, que é finita.
Porque o homem compreende morrer uma só vez, e ponto. Agora a palavra de Deus diz, no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus está dizendo é o seguinte: a minha natureza não é terrena, não é temporal, não pode ser controlada, não pode ser encaixada dentro de um cronograma, dentro de um calendário, dentro de um relógio humano. Porque eu, na minha natureza, eu me movo pelo tempo da eternidade. E segundo a natureza da eternidade, é que são os meus pensamentos a teu respeito. Segundo a natureza da eternidade, é que são os meus planos, os meus caminhos a teu respeito. Então eu não consigo traduzir algo que não pode ser traduzido. O que eu preciso fazer, e é isso que ele faz, ele entra no coração do homem, e a partir do coração do homem, ele revela os seus pensamentos. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. O que Deus faz, se nós não conseguimos entender a sua mente e quem Ele é, Ele se fez carne, habitou entre nós, enviou o seu Espírito e veio morar dentro de nós. Porque é dentro do nosso coração que Ele vai construir, que Ele vai revelar os pensamentos, os planos, os caminhos, as ideias, as direções, a sabedoria, a ciência, o conhecimento. Você está entendendo isso, querido? Agora, isso não vai ser colocado na nossa vida numa mesa de domingo, posta simplesmente com o convite: venham e comam. Abre comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 7. E aí nós vamos aprender um pouco com a palavra de Deus essa noite, amém? Diz para o teu irmão aí, olha, o Evangelho, diz para ele, o Evangelho é para te matar. Diz para ele. Como assim, pastor? Misericórdia, o Evangelho não é para trazer vida? É, mas é para te matar. Amém? Glória a Deus. Mateus 7, versículo 11. Perdão, 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós precisamos entender, queridos, toda a complexidade da graça de Deus. Porque quando Cristo morreu, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Isso está escrito, amém? Indistintamente, incondicionalmente, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer amém? Agora, o que Jesus aqui está dizendo é o seguinte: que existe uma porta que é estreita. Existe uma porta que é muito apertada. E para que nós possamos entrar por ela, nós precisamos abandonar e deixar coisas para trás. E apenas a porta não é estreita, como o caminho, o trajeto, a jornada, ela é apertada. Ela é difícil, ela é com dores, ela é com sofrimento muitas vezes, não é tão feliz algumas vezes, em alguns momentos não tem alegria, porque o Evangelho, quando entra na minha vida e entra na tua vida, ele vai matando tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida. Ele vai sucumbindo com toda a herança do pecado, com toda a carne, e vai matando. E ao matar, ele vai produzir muitas vezes dor e sofrimento. Porque nós amamos as nossas coisas. Nós amamos a nossa humanidade.
Nós chegamos à igreja com todo respeito, levantamos a mão, adoramos o Senhor e dizemos: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver a tua vontade. Num momento de louvor de 15, 20 minutos, meia hora, nós somos capazes de sair à porta e não prestar atenção no nosso vizinho de porta que está em depressão morrendo. O Evangelho de Jesus vai ter que nos matar, querido. Jesus não estava brincando quando ele disse assim: olha, se alguém quiser salvar a sua vida, vai perder. Então eu poderia dizer essa noite que a questão do Evangelho não é como que você vai ser salvo, mas é como que você vai se perder. Porque Jesus diz assim: quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Há um caminho estreito. Há um caminho estreito, querido. Nós não podemos levar nada que não esteja de acordo com o propósito, com a vontade de Deus. Muitas vezes, aquele emprego, aquele concurso de 6 meses, 1 ano estudando, na hora que chega na porta, ele não passa. Muitas vezes, aquele namoro, aquela namorada bonita, que durante tanto tempo tu esperou por ela, e agora ela veio, ela não passa na porta. Muitas vezes, é o ministério que não passa na porta. São amigos, lugares, sensações, sentimentos, amizades, que quando nos deparamos com aquela porta que é apertada e com aquele caminho estreito, não passam por ali. Por isso, querido, que Jesus diz assim em Lucas capítulo 14, quem quer ser meu discípulo, precisa tomar a sua cruz, porque a cruz é o lugar de morte, a cruz é o lugar de exposição, a cruz é o lugar de deixar as coisas para trás, para nós. A cruz é o lugar onde diariamente nós somos tratados, trabalhados, ensinados pelo Espírito Santo para sermos iguais a Jesus. Por isso que o caminho é apertado, porque é no caminho, querido, é no caminho que nós vamos ser formados em Cristo. Você pode dizer amém? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Eu quero apertar um pouco mais contigo. Dá para ir um pouco mais fundo? Vamos? Aguenta ainda? Hoje eu compreendo o que Paulo está dizendo. Antes eu entendia, como o Ricardo falou aqui. Antes eu sabia da verdade, mas eu tive a experiência. Gálatas 4,19, Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse caminho, querido, tem um objetivo. A principal função do Espírito Santo na minha vida e na tua vida não é te encher de fogo a ponto de você perder o sentido e cair no chão. A principal função do Espírito Santo não é te dar o dom de palavra de sabedoria, de conhecimento ou da fé. Isso vem junto no pacote. A principal função do Espírito Santo em nós é construir, é edificar, é formar o caráter de Cristo em nós. É isso que Paulo está falando aos Gálatas. E ele tem que escrever uma carta dura, porque eles não estavam entendendo. Aí ele tem que dizer assim: olha, Cristo é formado em vós, através do meu sofrimento em dores de parto. E acredite, não é fácil a dor do parto. Eu tive essa experiência.
que não é uma dorzinha que vem de uma vez só. A dor do parto, ela começa em algum momento, por alguma razão. Mas escute, querido, a dor do parto, ela é boa. Se não houver dor de parto, não existe nascimento, preste atenção. Então, a dor do parto, quando a gente fala assim, dor, ai, que coisa ruim. Mas é por causa da dor do parto que nascem os filhos. Amém? Você está disposto a sofrer dores para que Cristo nasça na tua vida na plenitude daquilo que a palavra de Deus diz? Diminuiu, amém? Misericórdia, Jesus. Ô Pai. A dor do parto, ela começa, querido, ao longo de um processo de horas. E ela vem manifestando sinais. A mãe que está sofrendo, porque o pai não sofre nada. A mãe que está ali sofrendo a dor, ela tem momentos onde ela não consegue nem se mexer, porque está doendo. É aquela contração, é o corpo trabalhando, é o organismo funcionando. E tem a dor, tem o desconforto. Não tem posição, não dá para ficar deitado, não dá para ficar sentado. É um negócio estranho. Mas do nada, me dá uma água. Eu preciso ir ali. Eu estava com dor agora é assim, querido. O que Paulo está dizendo é que é através de um processo de muito trabalho. E por que funciona assim na nossa vida? Porque o nosso velho homem, a nossa natureza humana, a Bíblia diz que ela luta contra o Espírito. É uma guerra. É uma guerra. Agora o Espírito Santo, ele vai nos ajudando nessa guerra. E à medida que a dor vai aumentando, porque a dor não começa forte. A dor é sempre forte, mas ela começa num nível de força X. E ela termina X elevado à 10ª potência. A dor vai aumentando, não é assim as mamães? Vai aumentando, e à medida que a dor vai aumentando, o corpo vai trabalhando mais rápido. E quando chega no ápice da dor, aonde aquela mulher acha que vai morrer, que não tem mais jeito, que acabou tudo, que não tem mais aquela luzinha no fim do túnel, que ela chega para o médico e diz assim, me dá logo essa injeção, porque eu não estou mais aguentando nada. É nesse momento que nasce e a dor desaparece. Porque se não fosse a dor de parto, os filhos não nasceriam. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ainda que nós estejamos passando por momentos de dor, ainda que nós estejamos passando por momentos de dificuldade, de aflição, momentos onde nós não conseguimos chegar um palmo na frente do nariz, o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando ele diz isso, amado, no original diz assim, olha, intencionalmente o Senhor trabalha para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor não é pego de surpresa na nossa vida, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. O que nós precisamos entender é que através desse processo, muitas vezes apertado, estreito, de dor, é que o Espírito Santo vai produzir, edificar, formar o Cristo em nós. Você pode dizer amém? Diz para o teu irmão assim, aguenta firme, querido. Porque no final dessa dor vai nascer o Cristo. Porque é no fim da dor do parto que nascem os bebês. Essa dor um dia acaba. E quando ela acaba, ela se transforma em alegria. Aleluia! Então, queridos, que processo é esse? Que caminho é esse? Que maratona é essa que nós estamos correndo? Essa maratona, esse caminho, esse processo, ele é o caminho da obediência. Você pode repetir comigo? Obediência. Por quê?
Porque através da obediência, nós vamos matando essa natureza corrupta que habita o nosso coração. Normalmente, quando a minha mãe ou meu pai tinham que me chamar uma conversa mais séria, uma conversa mais firme, eles me colocavam em cima de uma proposta. A obediência dói menos. A escolha é tua. Tu agiu errado, tu tem que mudar o comportamento, tu tem que fazer desse jeito, tu tem que ir por aquele lugar, por aqui, por ali. E eu vou te dizer uma coisa, a obediência dói menos, a escolha é tua. Eu quero deixar um texto bíblico sobre obediência contigo em Hebreus capítulo 5. E nós vamos passear pela palavra de Deus um pouco mais ainda hoje. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito, mas é um Deus de processo. Amém? E se está doendo, vai doer mais um pouco ainda. Porque se não parou de doer, é porque não nasceu ainda. É ou não é? Lembra da dor do parto? Quando a Ana Carolina nasceu, inclusive ela está aqui hoje. A gente foi umas 2 vezes no hospital antes do dia de nascer. Porque a dor já estava ali. Mas chega um dia que a dor ela é insuportável. Mas acaba, querido. E a Bíblia diz assim, olha, em Hebreus 5, versículo 8. Falando a respeito de Jesus. Diz assim, embora sendo filho com letra maiúscula, embora sendo filho de Deus, embora sendo o Cristo, embora sendo o próprio Deus, o que a Bíblia diz? Aprendeu a obediência por todas as bênçãos que o Pai deu para ele. Aleluia! Pelas campanhas de carro novo. Hein? Foi isso? É o que está escrito ali? Por que os filhos aprendem a obedecer? Os filhos aprendem a obedecer porque erram. Os filhos aprendem a obediência pelas coisas que sofrem. O que a Bíblia está dizendo é que o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência enquanto esteve na terra, por aquilo que ele sofreu. Obediência, querido, é um caminho sem volta. É uma decisão de vida. E quando nós nos posicionamos na obediência, ponto. Não é uma disputa por direito. Não é um debate teológico pela razão, pela semântica. É uma decisão. Eu decido obedecer. Eu não entendo isso. Eu não concordo com isso. Mas eu decido. Eu decido porque eu sei que a minha obediência hoje vai produzir amanhã a autoridade na minha vida. 3 coisas rapidamente sobre a obediência. A obediência, ela precisa ser imediata. Esse negócio de, eu faço depois, não é obediência. É procrastinação, desculpa, justificativa, é empurrar com a barriga, é transferir para o outro, mas não é obediência. E um exemplo que eu gosto muito, quando eu falo assim sobre essa questão da obediência, é de um soldado no quartel. Eu não servi. Serviu, né? Não serviu também? Achei que tu tivesse servido. Soldado no quartel é impressionante, porque ele aprende logo a dizer só uma coisa. Sim, senhor. Não é 2 coisas que ele diz. Não é sim, senhor, não, senhor. É sim, senhor. E ele não é para depois. Passa lá o capitão, o sargento, o tenente, varre o chão. Não é, querido, por favor, não está fazendo nada, varre o chão para nós. Não, ele chega assim, fulano, varre o chão. Sim, senhor. Ciclano, arruma o alojamento. Sim, senhor. Fulano, faz isso. Sim, senhor. A obediência, ela precisa ser entendida por nós, igreja, como algo a ser feito, realizado imediatamente. Na hora, é imediato, é sim, Senhor. Deus falou, vai por ali. Vai, querido.
Deus mostrou para tu não ir. Não vai. Ah, mas lá é tão bom, é tão legal. Não vai. Eu fico olhando, querido, e olho para a palavra de Deus, os magos que vieram do Oriente visitar o menino Jesus. Só para dar um toquezinho na época do Natal. Foram lá diante do Herodes. Lembra disso? Viemos ver o rei dos judeus. Já deixou o rei louco. Outro rei? Quem sou eu? Que negócio é esse? Aí o rei deu aquela estratégia. Vocês vão, depois vocês vêm aqui e me dizem onde é que ele está, que eu também quero ir lá, que eu também quero adorar. E os reis magos, eles foram encontrar Jesus. Você conhece a história, deixaram lá ouro, incenso e mirra. Agora, interessante, queridos, é que durante a noite, veio um anjo e disse para eles, olha, na hora de ir embora, vai por outro caminho. Não vai por onde vocês vieram, vai por outro lugar. E aqueles homens obedeceram. E ele não diz na Bíblia que eles eram de Israel, que eles eram crentes. Eles obedeceram. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A obediência, querido, além de imediata, ela tem que ser completa. Ou seja, eu vou fazer tudo aquilo que precisa ser feito, de acordo com a instrução que eu recebi. Eu não vou fazer 99% e eu não vou fazer 101%. A questão da obediência, querido, ela pode muitas vezes produzir em nós um sentimento altruísta, de querer aperfeiçoar a ordem que recebemos de Deus. Então, para tornar o negócio um pouco melhor, um pouco mais bonito, um pouco mais comestível, mais aceitável, nós passamos às vezes um pouquinho do ponto. E deixa de ser obediência. A obediência, ela tem que ser irrestrita. Ou seja, eu não posso condicionar quando, aonde, por quê e como obedecer. Eu tenho que obedecer sempre, sem restrições. Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim, não, o pastor Jefferson é o meu pastor. Então, se ele disser, eu faço. Aí o pastor Niles pede, vai lá, ó. Não, mas não é o pastor Jefferson. Eu não vou fazer. Estão entendendo? Mas isso não acontece aqui, né? Só acontece na Alemanha. Agora, querido, quando a obediência ela vai trabalhando na nossa vida, mais oportunidades para obedecer nós vamos tendo. Rapidamente, eu não vou me deter muito aqui, porque eu sei que a hora está avançando, e eu tenho um objetivo de chegar aqui ainda, mas a obediência ela vai construir 7 aspectos do caráter de Jesus na minha vida e na tua vida. Se você quiser anotar, corre aí. Integridade. À medida que eu me coloco em obediência, o Senhor, o Espírito Santo, ele vai me tornando íntegro, ou seja, uma peça que não é feita por colagem, por fragmento, mas algo inteiro. Integridade. O caráter de Cristo vai sendo transformado na minha vida e a verdade passa a controlar o meu coração, as minhas decisões, as minhas ações e as minhas reações. Então, nada que é diferente da verdade de Deus, para mim, eu vou permitir que chegue perto de mim. Porque tudo aquilo que não é verdadeiro, que não é puro, não vem de Deus para mim. Amém? O amor, ágape, a palavra amor, ágape, é o amor incondicional. O amor que não vem do homem, é o amor de Deus, é um amor que doa, é um amor que se oferece. Não é um amor que oferece as coisas, é um amor que oferece o coração. O amor que oferece as coisas é outro amor. É outra palavra. Que na verdade, na essência mesmo, não é amor. É negócio, é comércio, porque envolve troca. Bondade. Bondade é a qualidade daquele que é bom. A Bíblia diz assim, ó, o Senhor
é bom. E porque Ele é bom, o homem consegue chegar ao arrependimento. A Bíblia diz que é pela bondade de Deus que o homem chega ao arrependimento. Deus é fiel. Ele não é fiel ao homem. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a ti, querido. Se Deus fosse fiel a nós, Ele estaria perdido. Porque nós somos ruins. Amém? Deus é fiel a quem? É fiel à sua palavra. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel aos princípios eternos que Ele estabeleceu. Ele diz assim, eu sou o mesmo e eu não mudo. Por amor de mim, por amor da minha palavra. Nós temos acesso à fidelidade de Deus quando nós somos colocados à luz da sua palavra e por ela somos trabalhados. E à medida que nós vamos entrando nessa questão da obediência, nós vamos nos tornando pessoas fiéis. Ou seja, padrão, medida certa para outras pessoas. Mansidão e retidão. Qualidade daquilo que não é volúvel e aquilo que é manso. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Amém, querido? E eu quero trazer aqui 2 exemplos de homens na Bíblia que passaram por esse caminho. E nós vamos orar em cima desses princípios. Ainda que no Antigo Testamento, esses princípios eles se fazem manifestos, eles se fazem claros na vida de Moisés. Moisés foi um homem que nasceu com um propósito de Deus na vida dele. Moisés nasceu, foi escondido por 3 meses. Depois ele foi colocado naquele cesto de vime e ele vai cair na casa do faraó. Moisés foi criado pela sua mãe na sua infância, recebendo leite, recebendo alimento, e aquela mulher com certeza ministrando na vida dele, olha, o Senhor te escolheu, o Senhor tem um propósito para ti, Ele preservou a tua vida, tu vai ser um homem de Deus, tu vai ser um libertador. Ele sabia aonde ele iria chegar, sem dúvida. Quando Moisés chega à sua idade de 40 anos mais ou menos, ele se acha em condições, ele se acha pronto, ele se acha agora no auge, e agora ele diz assim, bora lá liberar o povo do Egito. Vou resolver essa questão, vou dar uma banda lá onde o pessoal está trabalhando, vou avisar todo mundo, ó, prepara aí que nós vamos passar. Aí ele chega lá, ele encontra um soldado egípcio maltratando um hebreu, mata o soldado, esconde o corpo, passa um tempo, ele encontra 2 hebreus brigando. E ele vai lá, pô, mas vocês são irmãos, que negócio é esse? E um bota o dedo na cara dele, que vai me matar, que nem tu matou o outro lá. E aí Moisés, com medo, o que ele faz? Foge. Quando ele foge, querido, ele passa 40 anos no deserto. 40 anos, onde ele conheceu uma mulher, conheceu uma família, casou. 40 anos ele foi trabalhar para o sogro. Um homem que era extremamente rude. Um homem que era extremamente violento, a ponto de, numa discussão, matar um soldado. Ele passa 40 anos num processo de Deus na vida dele, aonde o Senhor vai trabalhar com ele a mansidão, a retidão, a integridade, a fidelidade, o amor e todas essas questões, aonde o Senhor no deserto lá, 40 anos, vai preparar Moisés nessa estrada, nesse caminho apertado, nessa porta estreita, para que Moisés pudesse cumprir o propósito de Deus na sua vida. E quando Moisés se esqueceu do propósito, quando Moisés já estava satisfeito em receber a herança do sogro e continuar cuidando das ovelhinhas, um dia Deus vai lá e acerta ele de jeito. Moisés, não foi para isso que eu te chamei. Moisés já passou 40 anos. Tu já não é mais um homem metido, um homem orgulhoso. Tu já não te acha mais a última traquinas do pacote. Moisés, agora tu acha que tu não é ninguém.
Tu passou 40 anos achando que era alguém e não deu certo. Agora tu passou 40 anos descobrindo que não é ninguém. Agora tu está pronto. Deus parece que tem senso de humor, querido. Porque às vezes é quando nós deixamos as coisas, não vou mais então. Aí Deus olha o coração dele. Desapegou. Está pronto. Aí Deus chama Moisés, Moisés vai. E aí, amados, você conhece a história. A Bíblia diz que não houve um homem sobre a terra mais manso do que Moisés. Ele guiou um povo de mais de 3 milhões de pessoas por um deserto. A Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. E a Bíblia diz que ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, a diferença entre aqueles que acertam, aqueles que chegam ao fim dessa carreira e aqueles que não chegam, não é a largada. É como que nós compreendemos o processo. Tudo aquilo que nós decidimos, tudo aquilo que nós dizemos sim ou não, tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, colabora para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Nós estamos nesse processo. E com Deus não se brinca. Esse mesmo Moisés, que foi usado por Deus, Deus disse assim para ele: Moisés, pega o teu cajado, para na frente da rocha, e fala assim: rocha, dê água. Só isso, Moisés. Mais nada. A Bíblia diz que Moisés estava cansado, irado, sei lá o quê. Mas por algum motivo, Moisés parou na frente da rocha e disse: rocha, dê água. E bateu com o cajado na rocha. O que Deus disse? Fala com a rocha. O que ele fez? Bateu na rocha. Ah, mas Deus perdoa, pastor. Sim, Moisés foi para o céu. Amém? Foi para o céu, mas não entrou na terra prometida. Porque ele feriu a rocha. E Deus disse para ele não ferir. Deus disse para ele falar. Outro exemplo, querido, e aí o pastor Gerson já leu aqui o texto antes, para a gente andar aqui. Filipenses capítulo 2, rapidamente, chamando já o pessoal do louvor aí. Bem-vindo. Quando Moisés ele está no deserto, ele desenvolve sensibilidade, ele desenvolve paciência, perseverança, mansidão. Porque ele estava trazendo libertação ao povo. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O exemplo de Cristo, o Deus encarnado, ele, sendo Deus, desconsiderou a sua divindade, e ele só desceu, querido. Muitos estão procurando uma escada para o sucesso. 8 hábitos eficazes para ser altamente eficaz. E aí tem na capa do livro ou do DVD uma escadinha. Mas Jesus não subiu a escada. A Bíblia diz que ele desceu a escada. Ele desceu alguns degraus aqui. Ele não usou a sua divindade. Ele se esvaziou. Nessa estrada apertada, por uma porta estreita, é o caminho de nós nos esvaziarmos. É o caminho de nós
tirarmos tudo para fora e colocarmos tudo aos seus pés. Apocalipse fala dos 24 anciãos, homens que têm coroas sobre a sua cabeça. Coroa é o símbolo da autoridade, de poder, de esfera, de controle, de governo. A Bíblia diz que diante do Cordeiro, aqueles homens, eles não conseguem nem ficar de pé, eles se prostram e eles jogam aos pés do Cordeiro a sua coroa. Eles estão se esvaziando constantemente diante do Senhor. E é isso que nós precisamos entender, querido, porque nós estamos num processo de Deus. E eu quero te dizer, amado, tudo aquilo que Deus já escreveu para ti, tudo aquilo que Ele projetou, tudo aquilo que é em Cristo já foi colocado para ti, vai se cumprir. À medida que você andar por esse caminho estreito, que você for se esvaziando diante de Deus, que você for reconhecendo que a força que você tem não é sua, que a inteligência que você tem não é sua, que a capacidade não é sua, você se esvazia diante daquele que é digno. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. A palavra servo aqui significa escravo, doulos. O escravo, ele não tinha outra função na vida. Servir para um escravo não era uma opção, era uma obrigação. A sua vida era servir, a sua existência era servir. Agora nós queremos ser servidos. Nós queremos entrar numa empresa para trabalhar. Preste atenção até onde vai o aperto da palavra na minha vida e na tua vida. Nós queremos disputar uma vaga de emprego, mas nós não queremos nos submeter ao início do processo dessa empresa, ganhando 2 salários mínimos. Porque nós temos assim, não, pastor, eu sou filho de Deus. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Enquanto o Rei do Universo, dono de todo o ouro, de toda a prata, nasceu num lugar que não era para nascer e morreu numa cruz que não era sua, não trouxe nada e morreu sem coisa alguma. Nós somos cabeça, amados, porque nós somos filhos de Deus. Mas como cabeças nós somos inteligentes para discernir a nossa função de servos. E pegar aquela vaga de 2 salários mínimos e servir lá. E ser tão bom no serviço lá, que ninguém vai poder dizer que a gente não merece ser o gerente. Não porque a gente é crente, mas porque a gente é servo. Está na hora da igreja acordar para a realidade e servir a sociedade. Primeira pergunta que alguns fazem é: quanto que eu vou ganhar? Acha bonito, bah, que legal, ministério. Sabe o que significa a palavra ministério? Serviço. Ação de quem serve. E sim, amado, o Senhor vai te levantar no teu ministério. Te prepara, porque vai doer. Porque nós sabemos como dói. Ah, nós sabemos. Até fisicamente dói às vezes. A Bíblia diz que Jesus tornou-se semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Sabe o que isso fala, querido? Jesus não teve medo de expor a sua humanidade. Enquanto tem muito pseudo-apóstolo, pseudo-semideus, vice-deus ou arcanjo, que esconde a sua humanidade, o Filho de Deus
A Bíblia diz que diante da morte de um amigo, ele não escondeu as suas lágrimas. E nós muitas vezes queremos pagar de bonzinho, de crente santo, de crente resolvido, e escondemos as nossas emoções, as nossas tristezas, as nossas fraquezas. Não, mas eu sou crente, eu não posso dizer que estou com depressão. Não, mas eu sou crente, eu sou filho de Deus. Como é que eu vou chegar na igreja e vou dizer para o pastor que eu não estou bem? Aí ele não me bota para pregar. Aí eu não canto no louvor mais, Adelei. Não, ele foi reconhecido em figura humana. Ele foi obediente até a morte de cruz. E quando ele morreu, diz assim, ó, quando morrer, diz para o teu irmão, quando morrer, e vai ficando de pé. Eu disse no início que o evangelho é para te matar. Quando Jesus morreu, quando ele cumpriu o propósito, quando ele chegou no final, quando chegou lá e pronto, está consumado, era isso. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Querido, preste atenção aqui, ó. Sabe quando que Deus vai nos exaltar? E a palavra exaltar significa reconhecer publicamente. Quando nós morrermos. No dia da minha consagração, ali minha mão, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Muito, isso é muito pessoal. Deixa eu repartir isso contigo. Durante toda a minha vida, dos meus 17 anos aos meus 31 anos, eu corri atrás do que Deus tinha para mim. Eu não fui a jogos de futebol. Eu perdi aniversários em família. Porque dia de culto eu estava na igreja. Eu estava servindo. Não tinha baterista, eu ia tocar bateria. E aprendi na marra. Não tinha baixista, eu ia tocar. Não tinha um ministro de louvor, eu peguei o violão. Não tinha quem desse aula na escola dominical para as crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Eu fui dar aula. Não tinha quem limpasse a igreja, quem limpasse o banheiro. Eu fui limpar a igreja, eu fui limpar o banheiro. Muito. Não tinha quem fizesse visita, eu ia fazer visita. Eu dediquei toda a minha vida a isso. E sabe o que Deus me falou? Atos, durante todo esse caminho, eu fiz questão de dizer para todas as pessoas que eu estava contigo. Porque é isso que o Pai faz. Meu filho. É? Aqueles desenhos estranhos das crianças. Meu filho é um Picasso. Ele faz arte abstrata, vocês não estão entendendo. Mas no dia da minha consagração, o reconhecimento público, toda a igreja, o ministério reunido, onde eu nasci, onde eu cresci, meus professores da escola dominical estão aqui. O Senhor falou comigo. Agora é a tua hora. Mostrar para todo mundo que está comigo. E quando nós morremos, sabe por quê? Porque morto não tem vontade. Morto não tem sentimento. Morto não tem ideia. Já viu lá no enterro lá, eu perguntava pro morto, quem pensa sobre isso? Morto não tem ideia. Quando nós morremos, nós oportunizamos o Cristo
a viver em nós. Aí o que Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então agora, porque não sou mais eu que vivo, da minha força, da minha inteligência, da minha capacidade, eu não vivo mais uma vida natural, eu agora vivo uma vida sobrenatural. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Há um caminho, amado. Há um processo. Nessa noite eu quero te incentivar, eu quero te encorajar. Não desiste. Ainda que a porta é apertada, ainda que o caminho seja estreito, para, não desiste. Ainda que você tenha dor nesse parto, eu quero te dizer: Cristo está sendo gerado, Cristo está sendo formado na tua vida. Você vai chegar lá. E se você nessa noite está aqui, está cansado da caminhada, pensou em desistir, não se sente capaz, não se sente habilitado, enquanto nós vamos ministrar, você vai sair do seu lugar no seu coração aqui, em nome de Jesus.